dia, bem-vindo a mais um Agrofag. Hoje, 4 de dezembro, primeiro domingo do mês. Professor Celso, reta final de 2022, né? Bom dia. Bom dia, Tonera, bom dia a todos. Estamos no final do ano, praticamente. Isso aí, e o programa de hoje está cheio de informações bacanas, né? Muito importante e muito bacanas. Vamos conferir as reportagens dessa edição. A cama de aviário está cada vez mais sendo usada como adubação nas lavouras. Entre os benefícios de utilizar a cama de aviário está a construção das propriedades físicas e biológicas do solo. Esse tipo de manejo pode reduzir custos de produção para quem planta e gerar mais renda para quem tem aviários. Especialista do IDR Paraná fala sobre os resultados obtidos com as pesquisas sobre essa técnica. Em São Miguel do Iguaçu, uma família cultiva 500 mil pés de palmito pupunha, uma atividade totalmente manual. O vegetal é usado na produção de conservas vendidas em mercados e restaurantes da região. Pesquisa da Embrapa com o consórcio de pastagens pode aumentar em 60% o ganho de peso do gado de corte. O Colégio Agrícola de Toledo promove mostra técnica com 28 estações de conhecimento. City Farm 2023 já tem datas definidas e foram anunciadas durante confraternização com empresas parceiras. Na 24 e 25 de novembro de 2023. E tem curiosidades sobre o cultivo da beterraba. O Agrofag está só começando. A produção de palmito pupunha não é muito comum na nossa região, mas pode ser uma alternativa para a agricultura familiar. Em São Miguel do Iguaçu, a família Remor iniciou o cultivo há 15 anos. Hoje são 500 mil pés e o principal destino após a colheita é a produção de conservas, feitas na agroindústria que fica lá mesmo, na propriedade. A pupunha é uma variedade de palmito nativa da região amazônica. Uma alternativa para o cultivo sustentável dentro da agricultura familiar. O Brasil é um dos maiores produtores e consumidores de palmito no mundo. De acordo com o IBGE, no ano passado, a área foi de 26.828 hectares, com uma produção de 110.778 toneladas. O estado de São Paulo é o maior produtor nacional. No Paraná, em 2021, a produção foi de quase 12 mil toneladas, com uma área colhida de 3.277 hectares. O cultivo pode ser rentável, mas é necessário fazer um planejamento da área a ser implantada e paciência para o início da colheita. Em São Miguel do Iguaçu, o André começou o cultivo do palmito em 2007 em 3 alqueires da propriedade. No início foram plantados 40 mil pés de pupunha. Hoje o espaço tem mais de 500 mil pés. A variedade necessita de clima quente e úmido para se desenvolver. A área utilizada por ele tem pouca ocorrência de geadas durante o inverno, o que contribuiu para a adaptação da cultura. Ele é uma planta que não pode pegar geada, sabe? Por exemplo, aqui é muito difícil de gear. Quando a gente plantou, não geou, né? O ano passado deu uma geada, assim, porque o ano passado foi atípico, né? Mas bem pouco também. Então ele não pode ser um lugar que tenha geada. Quando você for plantar ele vai demorar 2 anos, tu tem que ter isso na cabeça, que vai demorar 2 anos sem ter renda, né? Na tua terra. E tem que ter irrigação. Todo dia, praticamente, se não chove, tu tem que, quando ele é pequenininho, na muda ele tem que ter irrigação, tem que ter água. Por gotejo, a gente tem que ir por gotejo, né? Mas o ideal, o necessário mesmo é os primeiros anos dele que tem a irrigação. Depois ele se mantém por conta, né? Com o clima normal, ele pode perder rendimento e tal, mas ele não vai perder a planta, né? Mas nesses 2 primeiros anos, se ele não tiver água e também não pode sofrer geada, né? Frio muito intenso, ele não sobrevive daí. E a partir de quanto tempo que ele vai começar a produzir? O tempo seria mais ou menos 3 anos, né? 3 anos é certeza que você vai ter uma lavoura produzindo. Mas com 1 ano e 8 meses, por aí, 1 ano, né? Uns 2 anos, 2,5 ele vai ter corte já, com certeza também. Mas assim, uma uniforme uns 3 anos em diante. O André explica ainda o manejo realizado na lavoura do palmito. O manejo do palmito é assim, a gente aduba ele 4 vezes por ano. No caso, intercalando o NPK, né? 2 vezes de NPK, uma de NPK, uma de sulfato de amônio, uma de NPK, uma de sulfato de amônio. Dessas 4 vezes durante o ano. Daí a questão do manejo, daí seria, tu vai cortando o pé que tá bom, né? O que tá bom, o ideal para cortar é 1,70 m da última bifurcação de folha dele.
Aí você corta esse pé e daí no lado dele já vai ter um broto, né? Que vai vir. Tipo, tu cortou esse daí, a planta vai direcionar o adubo, as coisas, tudo para aquele que tá do lado. Daí você tirou aquele que grande, vai vir o outro. Aí até a gente começa, vamos dizer assim, começa aqui no começo da lavoura, vai até o final, quando acaba, aqui já está na hora de cortar de novo, né? Durante o ano é esse processo assim. Fevereiro em diante começa um besouro. A única praga que dá é um besouro, mas é fácil de controlar. Ele entra no lado do pé da planta e sobe de baixo para cima e comendo ela e destrói, né? Come os brotos também, né? Mas você chega, tem uns defensivos hoje em dia muito simples, você só chega e borrifa assim e já elimina ele. E hoje o trabalho aqui na lavoura é todo manual, né? Como que funciona? Todo manual, todo no tipo corte mesmo, facão, para você sentir lá, para você fazer o que tá bom, o que não é bom, para pôr no vidro, tudo na faca, daí, né? Diferente da variedade Jussara, que morre após a colheita do palmito, a pupunha tem a vantagem do perfilhamento, ou seja, o crescimento de novos brotos após o corte. E por aqui, são colhidos semanalmente 500 pés. Tudo é aproveitado. O André utiliza os caules descartados para a alimentação do gado e as folhas como cobertura do solo. Todo o ciclo do palmito fica dentro da propriedade. A próxima etapa é o processamento e a produção da conserva da pupunha, que é feita na agroindústria da família. Corto na segunda, produzo na terça, daí na quarta rotula e guarda os vidros, embalo, põe nas caixas. E na sexta a gente faz as entregas. Tá? Em torno de 200 vidrinhos pequenos e uns 100 grande, vidrão de 1,8 kg, né? Mais ou menos isso daí que rende por semana, né? E para onde que vai o escoamento dessa produção? Vocês entregam em mercados ou entrega direta? Um pouco em mercado, os pequenos geralmente em mercado e os grandes, a maioria vai para venda direta daí, pizzaria, restaurante, churrascaria, tem bastante cliente de venda direta, né? Assim como qualquer outra atividade, o cultivo do palmito precisa de estudo e investimento. A cultura pode ser mais uma alternativa de renda dentro das propriedades. Toda semana a gente está vendendo, né? Tem vendas, tem procura, né? E é uma coisa que rende bastante, dá bastante trabalho, mas rende também, né? Então você consegue agregar valor, né? Então eu acredito que é rentável sim e eu aconselho quem quiser plantar. Só estudar, fazer um estudo da área, né? Se a planta vai se adaptar naquela área e plantar. No quadro Fazenda Escola dessa semana, a Isa nos traz curiosidades sobre a beterraba, do manejo ao mercado. Bom dia, Isa! Bom dia, Antoniela. Bom dia, professor Celso. A beterraba é um vegetal de raiz tuberosa que se desenvolve quase à superfície do solo. Existem 3 tipos principais: a beterraba açucareira, usada para a produção de açúcar, a beterraba forrageira, usada na alimentação animal, e a beterraba que tem as raízes consumidas como hortaliças, que são as mais comuns aqui no Brasil. Ela possui um sabor bem característico, acentuadamente doce. As raízes mais comuns têm cor vermelha intensa, mas existem variedades com casca de cor alaranjada e a de polpa amarela, além de beterrabas com anéis vermelhos e brancos. O formato também pode variar entre o redondo e o alongado. No Brasil, as regiões Sudeste e Sul cultivam 77% do que é produzido no país, sendo o estado de São Paulo o maior produtor, com uma média entre 15 a 20 mil quilos por hectare. No estado do Paraná, a produção de beterrabas é em torno de 97 mil toneladas por ano, a maioria com finalidade para o consumo in natura. Atualmente, a produção de beterraba vem crescendo graças à produção de açúcar. Países europeus, principalmente a França, respondem por 80% da produção mundial de açúcar de beterraba, extraído pela primeira vez lá em 1747.
e desde então a produção aumentou 20 vezes. Não deixem de nos acompanhar no @agrofag e ficar por dentro de mais novidades como essa. Nos vemos na semana que vem e até mais. Valeu, Isa! E o Colégio Agrícola de Toledo realiza todos os anos uma mostra técnica. É um momento em que é apresentado para a comunidade todo o aprendizado que os estudantes adquirem durante a formação. Nessa edição foram organizadas 28 estações de conhecimento, com atividades da pecuária e da agricultura. Dá só uma olhada em como foi. No Colégio Estadual Agrícola de Toledo, os alunos têm contato com as diferentes atividades da agricultura e da pecuária. São 12 turmas que juntas somam 430 alunos. E o que não falta por aqui é vontade de aprender. Um pouquinho de todo esse conhecimento adquirido por eles é apresentado durante a Mostra Técnica, um evento aberto à comunidade a cada fim de ano letivo. Na mostra, organizada pelos alunos do terceiro ano, foram apresentadas 28 estações. São técnicas que eles aprenderam na prática durante a formação, como o plantio de grandes culturas, a operação de máquinas agrícolas, a produção de frutas e hortaliças, até a bovinocultura de leite e de corte. A gente estava muito ansioso, né, por conta que fazia 2 anos já para mais que não tinha mostra técnica, então a gente estava muito esperançosos, muito animados para fazer essa volta de novo, uma comunicação com todo mundo, né, mas é muito gratificante receber, poder ajudar, poder mostrar o que a gente conhece daqui do colégio. Este foi o setor dos ovinos. Por aqui, a Yara demonstrou a importância do casqueamento para a saúde dos animais. Aqui nós estamos falando um pouco sobre o que é o casqueamento, explicando um pouco sobre o seu passo a passo e falando também sobre as ferramentas que aqui temos, né? Explicando um pouco do que aprendemos aqui durante esse tempo no Colégio Agrícola, que foi muito bom pra gente e acrescenta muito na nossa vida. Ainda na estação dos animais, uma das equipes explicou como funciona o processo de inseminação artificial em bovinos. A gente fala como que detecta um cio do animal, quando é o período certo para fazer a inseminação, mostra todos os equipamentos, a função deles e depois, por fim, faz a demonstração ali no manequim para saber certinho como que acontece. Os pais viram de perto toda a dedicação dos alunos. Eu acho bem legal, assim, eles, pelo jeito, se propuseram a fazer tudo muito bem feito, tudo muito bem organizado, né? Trabalharam bastante para isso, é um evento bem legal. O diretor do Colégio Agrícola reforça que a ideia é demonstrar para a comunidade o trabalho feito pelos alunos ao longo do ano. O aluno aprende em sala e hoje ele vai demonstrar através dos setores, né? Então é uma forma do aluno mostrar o que ele aprendeu na teoria, prática, e agora é colocar para o público, né? O pessoal que vem visitar aí, a comunidade em geral de Toledo, o pessoal de fora, pais, mães, funcionários e empresários também que vêm ver o que é feito aqui no Colégio Agrícola. Então, através desse setor, o aluno mostra, conversa e muitas vezes o visitante vem aqui, pega uma ideia e coloca no sítio dele, na propriedade dele, conversando já que esse aluno, futuro técnico. Então, seria uma primeira apresentação deles e para eles, curricularmente falando, ajudaria também no futuro emprego deles, né? Que muitos desses alunos que hoje estão apresentando aqui, vamos sair daqui e migrar para a faculdade e outros vão sair daqui já trabalhando, né? Então é importante a mostra técnica em fortalecimento nesse aluno futuro técnico profissional na área. Professor, então essa mostra é um momento de oportunidades para os alunos terem contato com a comunidade, com as empresas, né? Um momento importante, né, onde eles vão colocar o conhecimento integrado com a população, com a comunidade, né? E um momento também importante que é um momento de colocação, né? As empresas que estão lá podem fisgar esses alunos ali e levar para o mercado de trabalho já imediatamente, né? Isso aí. Para aumentar a produtividade da soja, o produtor rural precisa estar atento a uma série de estratégias. O manejo de plantas daninhas resistentes, assim como o controle de pragas e doenças, são algumas delas. Foi esse o tema do Dia de Campo realizado pela Adamar.
Técnicos, clientes e colaboradores da empresa Adamar se reuniram em uma das áreas da Fazenda Escola para debater os principais desafios que limitam o aumento da produção e quais as soluções têm auxiliado os agricultores no dia a dia. O foco desse campo de treinamento é aumentar o potencial produtivo das lavouras de soja. E um dos principais pontos para que isso aconteça é o manejo efetivo de plantas daninhas. O pesquisador da Embrapa, Fernando Adegas, reforçou a necessidade do manejo contra plantas daninhas desde a implementação da cultura no campo. A gente tem que lembrar o seguinte, qualquer planta daninha que está junto com a cultura, pode ser de soja, de milho, de feijão, ela está ali para quê? Ela vai pegar água, vai pegar nutriente, vai pegar o adubo, vai fazer sombra para a planta daninha. Isso é competição. Então, planta daninha junto de uma cultura, ela vai estar ali para fazer o quê? Para tentar pegar os mesmos espaços, as mesmas comidas, o mesmo nutriente, a mesma água da planta. Então sempre ela vai trazer algum problema, principalmente de perda de produtividade. E lembrando, a planta daninha normalmente é muito mais eficiente para pegar água, nutrientes e fazer sombra para a planta comercial. Então no caso, essas perdas podem ser muito grandes de competição, pode chegar até 90%. Então lembrando, pessoal, planta daninha dentro da cultura vai prejudicar a produtividade da soja, do milho, do algodão e do feijão. As plantas daninhas resistentes aos herbicidas, como no caso do glifosato, exigem dos produtores estratégias integradas para evitar a competição com a soja e, consequentemente, queda na produtividade das lavouras. Na dessecação, que nós tínhamos no começo controle total com o glifosato, vamos dizer assim, o grosso das ervas daninhas era controlado, algumas ervas passaram a ter resistência. Do exemplo da buva, do exemplo do amargoso, o próprio azevém, que são ervas daninhas que são resistentes ao glifosato, ou seja, não controlam mais que o glifosato. Então passou a ser a necessidade de fazer combinações de herbicida para atingir esse objetivo. Outra estratégia para melhorar o desempenho da soja é o uso das soluções biológicas. Além de contribuir para a fertilidade das plantas, elas atuam ainda na proteção, com ações fungicidas e nematicidas. A engenheira agrônoma Gabriela Machineski, especialista na área, retratou o funcionamento dos produtos. Hoje os produtos biológicos, eles têm grandes possibilidades de uso para melhorar o desenvolvimento da planta, tem a economia, porque geralmente são produtos mais baratos, mas também tem a questão ambiental, que a gente consegue obter maior sustentabilidade. E quando a gente fala de produto biológico, não temos o intuito de acabar com a utilização de químicos, mas a utilização do químico mais racional, atrelado a produtos biológicos, isso vai com certeza levar para o campo um desenvolvimento mais sustentável. Então a gente viu aí um dia de campo que traz uma série de estratégias para aumentar a produtividade das lavouras de soja aqui na Fazenda Escola, né, professor? Isso já é uma tradição aqui na Fazenda Escola, né? Você receber empresas, né? Nós chamamos isso de seção de áreas, onde é destinada uma área onde eles colocam todos os seus manejos, toda a sua tecnologia para transmitir aos agricultores que eles convidam e treinamento do pessoal técnico, né? E tudo isso visando uma produtividade sustentável. Agora é hora de conferir os preços do mercado agrícola. O valor da saca da soja em Cascavel, R$ 165. A saca do milho, R$ 75. E a cotação do trigo, R$ 96 a saca. Depois do intervalo, a cama de aviário está cada vez mais sendo utilizada como fertilizante nas lavouras. No estúdio, vamos conversar com o pesquisador do IDR Paraná sobre essa técnica, que pode gerar lucro para os produtores. Somos o espaço, o futuro e as possibilidades. Somos saúde, ciência, carinho e amor. Propósito, emoção e caráter. Somos agro, meio ambiente e inovação. Empreendedores. Somos a novidade e o pensamento. Somos estrutura. Educação, trabalho e conquistas. Ambiciosos. Somos dedicados e sonhadores. Somos o Centro Universitário FAG. Acesse fag.edu.br e faça parte. Juntos realizamos.
Hospital Veterinário FAG, para todos os bichos, todos os horários. Tigres, leões, cavalos, gatinhos ou dogs, pássaros, jacarés, ratinhos ou cobras. O HVet FAG é o maior hospital veterinário do Paraná, o único a oferecer atendimento 24 horas para qualquer animal, independente da complexidade. Conheça nosso Clube do Mascote, vantagens exclusivas para pets e animais exóticos. Se você ama, nós cuidamos. Hospital Veterinário Centro FAG, Cascavel, ligue pra gente, 4533213772. Os produtores aqui da região estão cada vez mais utilizando a cama de aviário como adubação nas lavouras. Além de ser um destino sustentável para os dejetos, essa técnica pode reduzir os custos de produção para quem planta e aumentar a renda de quem tem aviários. O seu Carlos tem 6 aviários no interior de Ubiratã e trabalha no ramo da avicultura há 16 anos. A cada 6 ou 8 lotes de frangos, ele realiza a troca da cama do aviário para a limpeza das instalações. São recolhidos, em média, 250 toneladas de resíduos por aviário. O descarte deve ser feito de maneira adequada e o uso na lavoura é uma forma de aproveitar os resíduos. Há pelo menos 10 anos, ele utiliza o material como adubo e tem visto resultados cada vez mais positivos. A cama de aviário, para começar, ela corrige a terra, né? Que ela tem muito fósforo, tem, né, matéria orgânica, ela é muito rica em matéria orgânica. Então, se você colocar, você vai ver a diferença na lavoura, assim, de olho mesmo. Não precisa nem fazer análise, né? Outro ponto é a possibilidade de venda do adubo para produtores da região que têm se interessado pelo insumo orgânico. Renda extra na propriedade do seu Carlos. Hoje tem as indústrias que compram, que faz até adubo aí. A gente vende, em Mandaguari tem, aí por lá de Londrina, eles compram já para fazer, já ele entra como para ajudar ali, que ele é feito o adubo, depois revendido para os produtores. E vocês viram com essa oportunidade da cama de aviário mais uma fonte de renda aqui para a propriedade, né? Como que fica essa questão da renda? Sim, ela complementa, né? Porque você tem geralmente 6 tiradas no ano aí, né? E ela já soma, né? Que no caso uma tirada de cama de aviário quase que é uma tirada de frango. Entre os benefícios de utilizar a cama de aviário está a construção das propriedades físicas e biológicas do solo. Fatores que vão contribuir com o aumento da produtividade e a fertilidade da lavoura. A cama é composta principalmente por maravalha, que tem entre as funções absorver a umidade do ambiente. Junto, contém urina, restos de ração, penas. O Luiz é pesquisador do IDR Paraná no polo de Santa Teresa do Oeste e explica que a utilização da cama de aviário proporciona maior eficiência ao solo, por conta da alta concentração de macronutrientes. Esse tempão que esse material vai ficando no aviário, ele vai se mineralizando, se decompondo, né? Então a gente pega um material bem compostado já para aplicar. E aí ele vai servir como fertilizante, uma alternativa muito viável aqui na região, que é uma região que tem a necessidade de aplicação de fertilizantes, que produz soja e milho, e tem também uma produção muito grande de aves, né? Então esse material acaba sendo um resíduo, um dejeto ali que pode ser aproveitado aí perfeitamente na adubação das lavouras. O IDR mantém há 10 anos essa área de pesquisa, onde utiliza a cama de aviário como adubo nas culturas da soja e do milho. E além da produtividade, o que vocês puderam observar que essa cama de aviário trouxe de benefícios aí na lavoura? Então ela aumenta os micro-organismos, ela traz renova a população de micro-organismos, né? Então a microbiologia do solo ela é favorecida, os teores de nutrientes no solo também vão aumentando, porque a cama de aviário ela é uma adubação completa, ela tem os 14 nutrientes que a planta precisa. O mineral geralmente tem só nitrogênio, fósforo, potássio, às vezes um pouquinho de cálcio, magnésio, enxofre, mas a cama de aviário ela é completa, ela tem todos os macro e micronutrientes que a planta precisa. E uma coisa que a gente tem notado também de benefício aqui na região é que os produtores, os avicultores, eles têm, entre um lote e outro, eles jogam cal na cama de aviário, questão sanitária. E esse cal, como são muitos lotes, eles sempre entre um lote e outro, eles jogam esse cal, a cama de aviário está saindo rica em cal.
E o cal virgem, ela é o melhor corretivo de acidez de solo. Então, o produtor que tem aplicado a cama de aviário como fertilizante, ele já está também corrigindo a acidez do solo, isso que a gente detectou aqui nos nossos experimentos. E aqui no estúdio a gente continua falando dos benefícios da utilização da cama de aviário na adubação. E para isso a gente conversa com o pesquisador do IDR Paraná, Luiz Anão. Seja bem-vindo, Luiz, tudo bem? Tudo bem, obrigado, Antoniela, professor Celso. Como a gente viu na reportagem, a utilização de cama de aviário para adubação vale a pena, né, Luiz? Vale a pena, ela é um fertilizante completo, orgânico, com essa parte também detectada aí da correção da acidez do solo, então ela traz aí realmente muitos benefícios, né? E como a gente também tem um levantamento recente da fertilidade do solo daqui da região oeste, 60 mil análises, a gente detectou que a fertilidade do solo da região oeste ela já está construída. Então, assim, para manter essa fertilidade, a gente só tem que repor para o solo o que vai sair no grão da soja, do milho. Então, essa adubação de restituição que a gente fala, ela é bem menor do que a que se praticava muitos anos atrás. Então, dá para fazer isso tranquilamente com a cama de aviário. Uhum. Ou seja, é a utilização de um material, de um dejeto que seria de repente descartado, mas que pode ser muito bem aproveitado e trazer lucro para esse produtor que tem aviário, né? Isso, pode dar lucro, né, como a gente viu na reportagem, né, que é uma renda extra, além dele aplicar ali na propriedade dele, adubar ali a terra, o solo dele, ele ainda faz uma renda extra vendendo esse material aí para os agricultores que não têm os aviários, né? Então, muito bem. Zanon, tudo bem? Tudo bem. Zanon, alguma restrição de uso da cama de aviário para adubação? Como ela é um insumo, né, como os outros, né, os fertilizantes minerais, assim como os fertilizantes minerais, o excesso, né, de fertilizantes, de nutrientes ali, vai trazer alguns problemas. Então, a cama de aviário, por exemplo, se ela não for utilizada adequadamente nas doses agronômicas, né, de acordo com a análise de solo, com a adubação da cultura que vai ser cultivada, ela pode, principalmente a questão do excesso de nitrogênio, né? O nitrogênio em excesso, principalmente para a cultura da soja, ele traz muitos problemas, né? Então, por exemplo, excesso de nitrogênio pode causar acamamento de plantas, né, abortamento de vagens, a soja vai esticar ali o ciclo dela por alguns dias, porque ela vai ficar verde com muito nitrogênio, ela não sabe o que fazer com aquele nitrogênio, ela vai ficar processando aquilo. Então vai gastar mais dessecante às vezes, vai ser mais suscetível a doenças, né, porque ela vai ficar mais exposta no período vegetativo ali, muita folha e menos vagem. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado. E também, né, como a gente tem visto, o aumento do pH do solo. Então, se acontecer de aumentar demais o pH, pode indisponibilizar alguns micronutrientes. É uma boa análise de solo, com a análise do adubo que você está colocando, seria a complementação disso que você está falando. Isso, então sempre uma análise de solo, né, para fazer essa recomendação de adubação e as tabelas de recomendação. Uma outra coisa também, esse nitrogênio, vamos falar do nitrogênio, né, que é colocado nessa adubação, ele está prontamente disponível para a planta? Ali, se a gente fizer análise, vai ficar uns 3 a 4%, né, prontamente disponível, e ainda assim, mais de 50% da cama de aviário é material orgânico, que vai sendo mineralizado pelos micro-organismos ao longo do tempo. Então, o produtor que aplica a cama de aviário nessa safra, até 5 safras depois, ele ainda tem efeito dessa primeira aplicação. Então, o uso contínuo também vai trazendo esses benefícios. Essa liberação. Uma outra coisa, a gente fala cama de aviário, tem várias formas, né? Casca de arroz, maravilha. Qual seria o melhor aí para então, pelo período, né, que esse material fica no aviário ali, às vezes 6, 8, 10, 12, até 20 lotes, né, a gente tem visto aí que tem ficado,
Esse material da cama ali mesmo, o substrato inicial ali, ele não modifica muito assim, a composição química. Vai mesmo a carga de fezes, de resto de ração ali, né, que vai ficando no aviário. Então, quanto mais lotes vão passando por cima dessa cama, mais ela vem com teores de nutrientes. Uma pergunta curiosa. Quando você começa a produzir em escala, você produz também lixo em escala, vamos dizer assim, né? Então, hoje o agricultor vê essa adubação de cama de aviário como uma solução ou como um descarte que ele está jogando na lavoura? A gente tem visto aí na prática, né, muita material às vezes que ele usa inadequadamente, né? Às vezes sem uma recomendação agronômica, sem critérios agronômicos definidos, talvez vai jogando ali e ainda assim usa adubação mineral, né? Então é um material, como a gente já tem pesquisas de mais de 10 anos, o IDR mesmo tem pesquisas com mais de 30 anos já mostrando que equivale à adubação mineral, né? Então o produtor deveria assim empregar melhor hoje esse material, né? Se ele quer usar o mineral, também fazer uma complementação, usar metade de um, metade de outro, né? Às vezes o produtor não acredita no potencial desse material, ele ainda desconfia. A gente faz muitos dias de campo mostrando esses efeitos, né? Mas ele ainda desconfia. Então a gente fala, não, usa metade do mineral e metade da cama de aviário, né? Para evitar essa questão do uso como descarte aí, que pode trazer esses malefícios. Mas hoje está mais consciente isso? Está mais consciente, a gente tem feito muita divulgação desses resultados, então o produtor está cada vez mais interessado aí, a gente vê nos dias de campo que a gente faz. Danão, eu vou aproveitar que você entrou nessa questão da utilização do adubo químico e a cama de aviário. Em relação aos custos, o que o produtor pode ter ali de diferença, como que ele pode economizar com a utilização da cama de aviário e se esse tipo de fertilizante vai substituir o fertilizante químico em algumas ocasiões ali para o produtor? Sim. Nesse caso, do nosso experimento e algumas áreas de produtores que a gente acompanha, na última safra, por exemplo, que o preço do fertilizante está bem elevado, a adubação mineral da soja, ela custou para nós R$ 2.200. E a cama de aviário, ela custou R$ 300. Então já aplicada. E a produtividade ela foi exatamente a mesma. É um solo que já tem uma fertilidade construída, né, só para fazer aquela reposição que eu falei para vocês. Então só aí já vê o lucro, né, grande que se tem aí na substituição. Então nós produzimos ali no IDR de Santa Teresa 4 toneladas de soja, 4, 5, com 3 toneladas de cama de aviário. Então, há 10 anos já as pesquisas mostram que a produtividade do mineral e da soja adubada com a cama de aviário ela é exatamente a mesma, não tem diferença. Então, o lucro é muito grande dessa substituição. Você pode aplicar a cama de aviário e plantar imediatamente ou você tem que ter um espaço da aplicação? A gente já ao longo desses 10 anos, né, safra de inverno e de verão, a gente tem assim a gente aplica um dia antes e semeia no outro, ou semeia e aplica no outro dia, de acordo com as condições climáticas. Então, assim, o que a gente tem que ter a consciência é que se o solo já tem uma boa fertilidade, como é a maioria dos solos do oeste, o que a planta precisa já está disponível ali no solo. Essa cama de aviário ela vai fornecer esses nutrientes para ela também ao longo do tempo. Então o que a gente está fazendo pesquisas agora também é essa questão da adubação do sistema. Eu adubar, por exemplo, no inverno, que eu tenho mais máquinas disponíveis, e na soja só fazer o tratamento de sementes ali e plantar ela. Tem um ponto interessante, né, Zanon, é que além de você complementar a adubação, fazer todo esse balanço, né, você tem a parte de micro-organismos, você está reativando o solo que antigamente a gente só explorou o solo, né, e solo é vida, né, e com essa incorporação de matéria orgânica, de composição, o micro-organismo está fluindo aí, né? Sim, hoje a gente usa na agricultura poucas moléculas, né, isso acaba selecionando os micro-organismos, e aí quando a gente traz essa cama de aviário, ela renova essa população. Então, os estudos mostram isso. E aí, vocês podem até ir lá ver no IDR mesmo, 10 anos depois da utilização só da cama de aviário, em comparação com
a adubação mineral, o solo tem vida, tem cor diferente, tem até um cheiro diferente, assim, os micro-organismos estão ali, né, atuando, né, trazendo todos esses benefícios. Dá para ver a diferença na prática. Na prática. E agora, para a gente falar sobre manejo, o produtor que tem aviários, como é que ele pode fazer o manejo desses resíduos, de que forma que ele pode armazenar até utilizar eles, tem um tempo correto, tem um destino correto em relação às questões sanitárias também? Então, em relação aos estudos de nutrição, a gente viu que pode tirar direto do aviário, né, e fazer essa aplicação na lavoura, porque não vai fazer um acúmulo tão grande ali para causar algum problema. Então, ele pode retirar do aviário, né, mas tem uma legislação sanitária, então a gente tem que observar também que não é só a questão da adubação, tem toda portarias em relação a essa parte sanitária. Então, por exemplo, para transportar de um aviário para a lavoura, tem que ser o caminhão coberto, né? Então, assim, a gente faz os nossos experimentos na parte da fertilidade, mas o avicultor mesmo, ele tem que respeitar todas essas questões sanitárias, né? E uma coisa importante também em relação a essas normas é que o Ministério da Agricultura tem portaria que proíbe, por exemplo, a aplicação direto na pastagem, né? Não pode o animal ali, os bovinos, né, principalmente, ter o contato com essa cama ou de aviário. Então, tem que respeitar essa legislação. Então, ele pode fazer adubação de formação da pastagem, mas de cobertura ou adubação de cobertura ou para produção de feno também não é permitido. O gado não pode ter contato direto com esse Não pode ter resíduo. contato direto com essa cama. Existe algum aplicativo que possa orientar o agricultor a balancear esse processo de adubação? Então, uma boa pergunta. A gente está desenvolvendo esse aplicativo já com alguns estudos preliminares, né, com essa questão de quanto de nutrientes da cama que tem aqui na região oeste. Então, porque o processo de produção do frango é meio que em cadeia, assim. Então, a gente está conhecendo o que tem nas camas hoje para montar esse aplicativo, para a gente alimentar esse aplicativo. Então, a ideia é fazer um aplicativo de orientação de agronômica, né? Então, o produtor vai entrar ali o produtor ou a assistência técnica vai entrar com os dados da cultura que ele vai adubar, com os teores da análise de solo e com o teor de nutrientes da cama de aviário. E aí vai chegar numa dose ali recomendada para ele. Eu acho importante porque a região oeste é uma das maiores produtoras de aves do Brasil, né? Sim. Então tem uma quantidade de dejetos aí muito grande. Muito grande, né? Sim. E se o agricultor tivesse conhecimento, saber fazer esse balanceamento, nós estamos resolvendo boa parte do nosso problema, né? E a gente tem uma grande produção, né? Esses dejetos produzidos aqui na região oeste, dejetos de animais, foi feito um levantamento, a gente está atualizando esse levantamento, mas só o oeste produzia quase que a quantidade de nutrientes que o Paraná inteiro precisava. E a gente importa fertilizantes. E pelo menos o oeste, manejados esses dejetos, a gente poderia ficar até livre da dependência desses fertilizantes. Porque o potássio, por exemplo, o Brasil, ele produz só 10% do que consome, 90% é importado. E a cama de aviário, ela é riquíssima em potássio. Então, para a planta, para a soja, não importa se esse potássio vem de uma cama de aviário dali de Toledo, ou daqui de Cascavel, ou se vem lá da Rússia, da Alemanha, nos navios, né? Então, para a planta não tem diferença nenhuma. Quer dizer, é uma região altamente sustentável, né? O ciclo retorna à terra, né? Você fecha ali o aviário, né? Produz ali os dejetos, que são ricos em nutrientes. Esses nutrientes podem ser jogados na lavoura, vão produzir soja, milho, vai voltar para a ração, vai voltar para o dejeto e vai sustentabilidade aí total. Ciclo completo. E além disso, você também orienta alguns trabalhos, né, de mestrado, de doutorado nessa área, que focam também principalmente na correção do solo. A gente conversando aqui antes da nossa entrevista, esses projetos já estão vendo os resultados positivos da utilização de cama de aviário, de repente os dejetos de suínos também, que a nossa região tem todo esse potencial, né? Sobre esses projetos cada vez mais avançando, a pesquisa está avançando também. Está avançando e a gente tenta fazer pesquisa aplicada para a região, para o desenvolvimento regional. Então, a gente tem várias linhas de pesquisa com a adubação desses dejetos, então, para trazer informação, trazer
uma pesquisa aplicada para o produtor, lá na ponta, né? Que é o que vai demandar a nossa pesquisa, né? É o nosso público, né? Então a gente tem que retornar aí o investimento que a sociedade faz. Direto para aumentar a produtividade das lavouras, trazer economia para o produtor. Isso, Muito bem. Obrigada, Zanão, pela sua participação aqui com a gente. A gente quer continuar acompanhando esses resultados aqui para frente, né, professor? Com certeza, sem certeza. Obrigada, até a próxima, Zanão. agradeço. E agora a gente vai conferir como ficam as condições do tempo para essa semana. A instabilidade atmosférica continua elevada. O destaque são as altas temperaturas que devem ser registradas principalmente nas regiões oeste e norte do Paraná. Em Cascavel, as temperaturas devem ficar entre os 20 e os 27 graus durante a semana, com indicações de chuva até terça-feira. Na quarta, o tempo volta a abrir. Já na sexta-feira, deve chover de maneira isolada durante a tarde. Em Formosa do Oeste, o domingo deve ser abafado. Essa condição permanece durante a semana. A indicação é de tempo instável, com pancadas de chuva até sexta-feira. Na cidade, a mínima prevista é de 22 e a máxima pode chegar aos 31 graus. E em Foz do Iguaçu, o tempo também deve ficar bastante abafado. A semana começa com pancadas de chuva, mas o sol volta a aparecer na terça-feira e segue até a sexta, dia em que a chuva volta a cair na Terra das Cataratas. A mínima durante a semana é de 22 e a máxima prevista é de 34 graus em Foz do Iguaçu. No próximo bloco, pesquisa da Embrapa sobre o consórcio de pastagem pode aumentar em até 60% o ganho de peso do gado de corte. Conectados ao mundo. Somos todos. Somos um só. Somos muito mais. Global Connection. Descubra um novo programa de pós-graduação Centro Universitário FAG. Acesse o site e conheça os cursos disponíveis. Conexões internacionais e experiências transformadoras. fag.edu.br/pós. Inscrições pelo fone 4533213964. Pós-graduação Centro FAG. Global Connection. Realize. Somos o espaço, o futuro e as possibilidades. Somos saúde, ciência, carinho e amor. Propósito, emoção e caráter. Somos agro, meio ambiente e inovação. Empreendedores. Somos a novidade e o pensamento. Somos estrutura. Educação, trabalho e conquistas. Ambiciosos. Somos dedicados e sonhadores. Somos o Centro Universitário FAG. Acesse fag.edu.br e faça parte. Juntos realizamos. Uma técnica de pastagem que está sendo pesquisada pela Embrapa pode aumentar em até 60% o ganho de peso do gado de corte. Trata-se do consórcio entre o capim e uma leguminosa, que promove a maior fixação do nitrogênio no solo. Eu conversei com uma das pesquisadoras que participam desse projeto. Acompanhe. Nós conversamos agora com a doutora Cláudia de Paula Rezende, que é do CEPLAC, a Comissão Executiva do Plano de Lavoura Cacaueira. Ela está lá na cidade de Itabela, no sul da Bahia, e vai falar um pouco sobre um consórcio entre uma leguminosa forrageira e uma braquiária que tem aumentado a produtividade de pastagens e, consequentemente, a produção de carne. É isso, né, doutora Cláudia? Bom dia, seja bem-vinda ao nosso programa. Prazer é todo meu. Como que aconteceu essa pesquisa? De que maneira o consórcio entre uma leguminosa forrageira e uma braquiária tem dado tão certo para aumentar a produtividade de pastagens e, consequentemente, a produção de carne? De que forma que aconteceu essas pesquisas e esses resultados que vocês vêm obtendo? Bom, os nossos trabalhos aqui na Estação de Zootecnia do Extremo Sul, pertencente à CEPLAC, eles começaram em 1980, 82. E nós conseguimos selecionar materiais muito promissores. Entre eles o desmólio ovalifólio, que nós batizamos de desmólio ovalifólio cultivar Itabela. Os experimentos iniciais foram trabalhando no consórcio com a braquiária midícola,
E vieram várias teses, artigos, e com os resultados muito bons, inclusive a nível de produtor. A partir de 2015, nós passamos a consorciar essa leguminosa com a braquiária brisanta, cultivar marandu. E os resultados foram muito melhores, significando a aplicação o consórcio com desmode ou a adubação nitrogenada na base de 150 quilos por hectare ano foram similares, com resultados idênticos no ganho de peso, a lotação animal e consequentemente, minimizando até os efeitos de uma adubação nitrogenada ao longo do tempo. E com redução de custo, além da questão da redução também de gases de efeito estufa. Lembrando que uma adubação nitrogenada de 150 quilos por hectare ano, você faz uma vez a cada ano, né? Então, você tem que ficar repetindo continuadamente. Já o desmode, uma vez estabelecido, que é a grande vantagem das leguminosas, no caso específico dele, é a perenicidade. Então, você só planta uma vez. E a partir daí, com o plantio, em torno de 2 quilos de semente por hectare ano, você faz 1 hectare de pastagem consorciada e ela é perene. Isso é muito importante a nível de produtor. Um conjunto perfeito. Isso. Doutora Cláudia, agora para quem está nos acompanhando entender na prática, como é que funciona essa redução de 30% do tempo do animal ser abatido? Então, redução de 30% no tempo de animal para o abate. De que forma que acontece isso para a constituição do organismo desse animal mesmo? Bom, na verdade, você vai introduzir um animal em torno nas áreas instrumentais. Você vai introduzir um animal na faixa das suas 7 arrobas, um animal desmamado, vamos dizer assim. Com um ano e alguma coisa, 1 ano e 4 meses, nas áreas instrumentais, nós tiramos animais com 15, com 18 arrobas. Isso depende também do animal. Tem animais que o rendimento é um pouco maior, um pouco menor, mas vamos colocar uma média de em torno de 16, 17 arrobas. Então, você imagina, dentro de 1 ano e 4 meses, numa atividade pecuária normal, num pasto normal, sem fertilização nenhuma, sem manejo nenhum, com certeza esse animal ficaria em torno de 3 anos e alguma coisa. Então, dentro de 1 ano e 4 meses, você consegue tirar um lote de animais para abate. Isso é muito significante. Você vai tirar o animal para abate, você vai estar economizando sua área, porque nesse espaço, venceu 1 ano e 4 meses, você vai colocar um outro grupo de animais, consequentemente, seu capital de giro, falando em termos de animal, vai ser muito maior. E, além do mais, sem gastos, no caso, adubação nitrogenada, e também com a redução dos custos. E a qualidade da carne é muito boa, com certeza. A leguminosa também melhora a digestão bovina e reduz as emissões de metano. De que forma que isso pode acontecer? No caso do desmódio, a questão, ele tem tanino. E esse tanino, ele reduz um processo chamado de metanogênese. Então, o tanino, ele interfere nesse processo, aí evita que esse processo prolongue por mais tempo, certo? Ele é reduzido e, consequentemente, você tem menos emissão de metano. Então, em resumo, você tendo uma pastagem de qualidade, você vai ter, consequentemente, uma produção maior animal e a um tempo menor e, consequentemente, com menos emissão de gases de efeito estufa, basicamente metano. E nessa fase, então, em que a pesquisa está, neste momento, o produtor que tem interesse em adquirir esse tipo de leguminosa para ter nas suas pastagens, para fazer essa utilização, ele tem que procurar a CEPLAC, tem que procurar a Embrapa, a agrobiologia, de que maneira ele pode ter acesso? Há anos atrás, a CEPLAC passou essa questão da produção de sementes para a Matsuda. Então, já tem bem uns 3 anos, eles inclusive já montaram os lotes, já
já produziram sementes, mas eles estão numa fase junto ao Ministério da Agricultura, essa questão de regras dentro do Ministério para colocar no comércio. Agora, fora isso, nós produzimos em algumas fazendas aqui vizinhas e conhecidas e que trabalharam com a gente há muito tempo. Então, a CEPLAC, através do conhecimento nós plantamos essa semente em várias fazendas de produtores. Então, claro que existem regras e tudo mais, mas esse material, não só através de semente, a gente pode ser através também de mudas. Eles podem conseguir alguma coisa, assim, até que não saia no mercado, em todo o mercado, esse material, basicamente seria através dessa estação. Muito bem. Doutora Cláudia, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. A gente quer acompanhar os próximos resultados dessas pesquisas, de um consórcio que então uniu leguminosa com uma braquiária, né? E a gente está vendo aí esses bons resultados. Muito obrigada mais uma vez. As ordens. Sejam bem-vindos. Venham conhecer a estação. Quando possível, a gente quer ir sim. Não é difícil, não. É facinho chegar. Muito bem. Essa semana, os acadêmicos do curso de agronomia do Centro FAG participaram da banca de estágios, uma etapa importante para quem está se formando. O estágio é obrigatório e deve ser feito no último ano do curso, com duração de 200 horas. Ao final, os acadêmicos precisam expor as práticas realizadas durante o período, para a avaliação da banca julgadora. O aluno que faz um estágio supervisionado, ele tem um professor orientador aqui na instituição e ele tem um engenheiro agrônomo supervisor lá na empresa, que ele acompanha. E daí, depois que ele finaliza as 200 horas que ele tem que fazer de estágio, eu e a professora Norma, que somos responsáveis pela disciplina de estágio, a gente faz toda essa organização de ter um professor orientador e mais um professor banca avaliando, para justamente, porque eu, por exemplo, como orientadora, eu já tive contato com o meu aluno, eu fui acompanhando passo a passo do estágio dele. Então, eu tenho um tipo de avaliação, enquanto que o professor banca, ele está vendo, né, já tudo pronto ali, né? Eu ajudo a construir como orientadora, ou os outros orientadores, e o professor banca, ele já vê o quê? O resultado de toda essa construção e toda essa vivência. Postura, eloquência, além da oralidade, são alguns dos critérios levados em consideração durante as análises da banca. Mas o mais importante é nós ouvirmos o que o estagiário fez, o que ele tirou para ele no sentido de levar adiante, levar para quando ele for profissional, né? E tem muitos que vão já ser profissional aí nos próximos meses, né? Já vão estar na lida profissional. Então é isso que a gente fica mais atento, né? Não é só fazer um relato, eu vi isso, fiz aquilo, né? Mas assim, o que aquilo agregou realmente? Carlos Eduardo adquiriu experiência em duas áreas, na pesquisa de novos cultivares e comércio de insumos agrícolas. Então, Carlos, por que você decidiu fazer o estágio em duas empresas? Foi mais para adquirir novas experiências, como é trabalhar uma empresa mais focada numa região e outra que é focada na multinacional. É bom para conseguir uma experiência para a vida profissional, como é atuar nessas duas empresas e poder crescer eventualmente profissionalmente. Professor Celso, o senhor acompanhou todo esse processo da apresentação, né, dos estágios e, além disso, foi banca também. Banca e orientador também, né? É um momento muito importante para o aluno, porque, veja bem, ele tem todo o conhecimento teórico, a gente prepara o aluno e ele vai para o campo. Antes dele sair para a sua formação, para a sua graduação, ele tem que fazer esse estágio que é obrigatório. Então, ele tem contato com uma empresa, contato com um pesquisador ou profissional da área, onde ele acompanha por um período, certo? Tudo o que está acontecendo. Então, veja bem, ele vai pegar aquelas dicas que tem do campo, transferir para o seu conhecimento. Um momento único, um momento de ansiedade, um momento de apreensão, mas também um momento que um bom estágio pode dar uma boa colocação. E para comemorar os bons resultados da segunda edição do City Farm, o encontro de confraternização reuniu a equipe organizadora do evento e os representantes das empresas parceiras. Na ocasião, também foram anunciadas as datas do City Farm 2023. Como a gente está numa instituição de ensino, a gente sempre procura fortalecer mais a questão de conhecimento mesmo durante o evento, né? E
e com certeza o ano que vem nós vamos conseguir agregar mais conhecimento nessa data que já está marcada, né? 24 e 25 de novembro de 2023. A gente pensa em ampliar ainda mais, até porque tiveram várias empresas que já nos procuraram, que não participaram esse ano e já ficaram interessadas na participação do ano que vem. E os institutos são sempre bem-vindos, porque tudo que a gente puder divulgar de tecnologia, né, de novidades, de métodos de manejo, tudo ligados ao agro, é isso que a gente quer, trazer isso tanto para os nossos alunos, para os engenheiros agrônomos, médicos veterinários e a sociedade em geral. E você está acompanhando o nosso videocast? É o Agrocast FAG, com conteúdos e dicas para os produtores rurais. Nas gravações, nós conversamos com convidados sobre novas tecnologias, técnicas de manejo, mercado, muita informação para se atualizar sobre as soluções voltadas para o agronegócio. Para assistir é fácil, basta acessar o nosso canal no YouTube. Aproveite e já se inscreva. E também é possível acompanhar todo o conteúdo no Spotify. No nosso perfil nas redes sociais, @agrofag, você também confere os bastidores das reportagens que exibimos aqui. E se você quiser mandar uma sugestão aqui para o programa, basta enviar uma mensagem no nosso WhatsApp. É o 45-3321-3970. Acompanhe agora os preços no agromercado. A arroba do boi gordo em Cascavel, R$ 277. O quilo do suíno, R$ 6,80 e o quilo do frango, R$ 4,94. Professor Celso, momento de conferir os destaques das redes sociais, algumas dicas de cursos, eventos. Vamos conferir? Vamos lá. Vamos lá, então. A gente começa falando do curso técnico realizado pela Embrapa, Meliponicultura Urbana. Tem link na tela, o QR Code também, para quem quiser se inscrever e participar. É um curso online, 100% gratuito. Além disso, temos outras indicações aqui da Embrapa também, curso técnico de formação de facilitadores de aprendizagem com enfoque para as temáticas do agro. O link também está na tela, o QR Code também para você apontar o seu celular e ir direto para o endereço da Embrapa saber os detalhes desse curso técnico. Professor Celso, aí a gente tem algumas fotos de um momento que aconteceu nessa semana, de um projeto que é realizado em parceria com a Fundação, que tem como propósito prevenir a extinção da araucária angustifolia. E nessa semana, aí os embaixadores dessa fundação vieram até o Centro FAG para realizar esse plantio. E é o Dorival que é responsável. É o colega Dorival, aqui. Trabalhamos muito tempo junto na Codetec. Muito bem, ele é o embaixador dessa fundação que é lá dos Estados Unidos. Correto. E reuniu aí alguns representantes. A professora Ana Paula, coordenadora do curso de agronomia, também acompanhou esse momento realizado aqui no Centro FAG. Parabéns pela iniciativa ao pessoal, né? Com certeza. Vamos para as próximas fotos, então. Esse é o José Ribeiro Bueno, lá de Salto do Lontra, que foi conferir a AgroShow lá em Dois Vizinhos. A gente vê aí a foto dele conferindo as novidades da Massey Ferguson com os equipamentos agrícolas lá nessa feira, e também ele enviou a foto do gado Purunã, que estava sendo exposto lá nesse momento, né, de demonstração de novas tecnologias da pecuária. Muito bem, José, obrigada pelo seu envio aí das fotografias para a gente. Já esses são registros da Rosane Frank, produtora rural daqui de Cascavel, que está lá em Natal e mandou pra gente algumas das belezas do Nordeste. Olha só como a gente pode ver aí, tem flores, tem frutas, as paisagens lindas lá de Natal. Obrigada, Rosane, um grande abraço para você. E aí temos uma demonstração de uma das suas orientandas, né, a Yasmin Federici. O professor está orientando esse TCC dela. Está iniciando o processo aí de cobrir a espiga, né, para não haver polinização, e fazer depois os cruzamentos, né. Muito bem, e a Yasmin está sempre enviando para a gente alguns registros aqui. Ela vai se dar super bem no TCC, pelo que a gente está acompanhando, né, professor? Com certeza, é muito dedicada, vai dar tudo certo. Muito bem, com esse registro então que a gente encerra o Agrofag desse domingo. Te vejo na semana que vem. Nos vemos na semana que vem. Tchau, tchau, pessoal. Uma ótima semana a todos. Até mais. Tchau.